Onde será que foi pior, onde foi melhor? Primeiro governo de Lula. Quando o Lula assumiu o governo em 2003, ele assumiu o governo com um desemprego de 11,7%. Então, em 2002, o desemprego era 11,7%. Aí, fechamos 2003 com 12,4%. Então, fechamos com desemprego maior. Lembra que desemprego maior é pior, porque tem mais gente desempregada. Só que aí, o desemprego foi diminuindo. Em 2006, o ano foi fechado com 8,4% de desemprego. E no segundo governo do Lula, o desemprego fechou em 6,7%. Tivemos anos aqui com Dilma, Temer, e aí veio 6,7%, mesmo com a ocorrência da maior crise financeira global, diga-se de passagem. Bolsonaro, pegou ali, antes do governo dele, ele pegou em 2018 12,3% de desemprego, fechou o primeiro ano, 2019, com 11,9%, então ele melhorou essa taxa. Aí veio o Covid, explodiu geral. Em um ano, que não ocorreu nada, ele reduziu em 0,4% o desemprego. Caiu aí, caiu. 0,4%. Para vocês verem o que foi o governo Bolsonaro para o trabalho no ano que nada aconteceu, no ano que ele assumiu. É isso aí, ó. É um governo contra o trabalho. É muito nítido. Mas você vê que isso passa batido pelo Thiago Nigro, porque ele pegou esses dados só para não parecer que ele estava olhando demais de uma perspectiva de mercado financeiro. Mas vamos lá. 2020, 13,2% de desemprego. 2021, o negócio explodiu, desandou. 14,9% de desemprego. Mas por que será? Por que será? Por que será que subiu para 14,9%? Por que será? Aí ele não fala. É tudo a conta da pandemia, pessoal. É tudo na conta da pandemia. É sempre assim. Nada é culpa do governo Bolsonaro. Nada. E eu nem estou dizendo o que é, mas eles não colocam nada de crítica ao governo Bolsonaro. Esse ano, o último dado que saiu, já estamos em 9,1% de desemprego. Que é maior do que o governo Lula no fim do primeiro mandato e no fim do segundo, que foi ainda menor. Tá? Então foi um alfa grande em relação ao quanto começou, tá bom? Então o alfa que ele está dizendo é a variação. Tá? Então ele está dizendo, olha, variou muito de 12, bateu quase 15 e caiu para 9. Então foi um alfa muito grande, é uma variação. Só que o Brasil demorou muito para reduzir a sua taxa de desemprego. Muito mais do que outros países. Exatamente porque aqui a gente teve um governo negacionista ao lidar com a pandemia, que ficou titubeando, não queria encontrar soluções estatais, cooperadas, coletivas, e ficou lá achando que o mercado ia resolver, quando todo mundo estava dizendo, não deixe isso acontecer, o Estado tem que atuar, o Estado tem que coordenar esse processo. Tá? Então, o negacionismo do nosso governo foi o que atrasou a recuperação e que levou, de uma maneira absolutamente desnecessária, a uma sustentação da taxa de desemprego durante muito tempo. E aqui, novamente, tem um monte de coisa atuando aqui, não vou negar, não vou dizer que foi um governo simples, que não teve nenhum problema, mas a forma como o governo responde à crise diz muito. E é este o X da questão. É isso que ele não está analisando. Então fica parecendo que os governos são um conjunto de dados jogados a esmo e a gente analisa então apenas esses resultados, como se não tivesse um conjunto multifatorial de coisas afetando esses resultados. E cabe a nós, analistas, identificar o quê? Quais foram as tendências, quais foram as respostas, como que o governo atuou. Então, note que a preocupação minha é como que você vai lidar com um tema que, em geral, dura meio semestre para você analisar em sala de aula. Meio semestre, pelo menos. Em 12 minutos, pessoal. Não dá para ser, entende? Não dá para ter um mínimo de conteúdo. Como não fechou o ano ainda, a gente não consegue dizer qual é o fechamento de 2022. Se fosse hoje, seria 9,1%. Agora, se a gente for comparar com o mundo, olha só, o desemprego durante o primeiro... Então, note, não deu para ganhar na comparação entre governos. Então, agora ele vai comparar com o mundo. Primeiro governo do Lula, ele também caiu de 6,5% para 5,8%, e no segundo governo caiu de 5,5% para 5,4%. Então, no mundo, o desemprego diminuiu. E aí, no governo Lula, o desemprego também diminuiu. Mas vê que ele não analisa as proporções, né? Foi uma proporção muito grande aqui, porque exatamente houve uma situação muito difícil. A crise pré-posse do Lula, todo aquele ano terrível, ano de 2002, com muita volatilidade cambial, a crise energética do início dos anos 2000, tudo isso afeta. Ele pegou uma economia em crise. E, novamente, não é passar pano em nada, porque eu sou muito crítico do primeiro mandato, principalmente do governo Lula. Mas, mesmo assim,
né? A análise é feita de uma forma incrivelmente viesada. Você está falando, mas André, por que isso é importante? Porque esse vídeo tem milhões de visualizações. Estou até com medo de ver em qual número de visualizações está esse vídeo. No mundo, o desemprego durante o governo Bolsonaro subiu. Tá? Então, em 2019, estávamos com desemprego de 5,6%, e aí, quando a gente pega aqui 2021, 6,2%. Então, o desemprego aumentou. Obviamente, teve o Covid, foi isso que levantou tanto Covid. A Covid do Brasil salva quanto tudo. do mundo. Não achei um dado de como estamos no desemprego global nesse ano. sempre Bolsa de a Valores. Covid. Governo Lula primeiro. A gente pegou o fechamento da FHC, bolsa em 11.270 pontos, fechamos em 44.470. Então a bolsa subiu 294%. Segundo mandato, a bolsa subiu 55%, de 44%. Por que será? O que teve aí no meio? Pois é, uma crise na agropecuária? Não. Uma crise na siderurgia? Não. Uma crise nos mercados financeiros. Isso, mercado financeiro. Pois é, então era inevitável afetar, né? E mesmo assim, cresceu para 70 mil. Quando a gente olha aqui para o governo Bolsonaro, a bolsa estava 87.800, depois do governo Temer, e aí não fechamos, mas estamos hoje na casa de 112 mil pontos, então a bolsa subiu até agora 27%. Aí a gente olha para a dívida pública sobre o PIB, que é muito importante. Eu não entendi nenhuma análise. Vocês notaram? Ele nem analisou a bolsa, que é a área dele. Poxa, fiquei triste agora. Eu esperava que ele fosse fazer uma análise da questão financeira, da bolsa, que aumentou, subiu para, sei lá, 4 milhões de investidores na bolsa de valores, e isso está fazendo bombar e tal. Não. Bolsonaro, a bolsa cresceu menos. Próximo. Mas ele não tira a conclusão. Importante. Eu tenho o quanto de fato eu produzo, eu tenho quanto eu estou endividado, quanto eu tenho que pagar. Então, quando você pega a dívida pública sobre o PIB durante o primeiro governo Lula, foi fechado em 65%. 65% do PIB era basicamente o que o país devia. Em 2010, fechamos ali com 62% de relação dívida pública sobre o PIB. E hoje, quando a gente olha para o governo Bolsonaro, temos mais ou menos 80% de dívida pública sobre o PIB. É muito importante ver também quanto... Então aumentou, é isso, Thiago Negro? Por que você não fala? Tira a conclusão, aumentou. Que é investimento público e privado em relação ao PIB. Então, o investimento privado no primeiro governo Lula foi na... Dívida pública aumentou, mas abafo caso, segue adiante. Média de 15,19%, segundo o governo Lula, na média de 16,43%. Hoje, o governo Bolsonaro, estamos em mais ou menos 15,46%. Quando a gente olha para o investimento público, a média era de 1,85% no primeiro governo, 2,83% no segundo governo e 1,62% no governo Bolsonaro. O que são alguns dados que chamam a atenção? A gente tem um gráfico, tá, de número de funcionários públicos. E o que começou a acontecer? Vocês viram? Vocês viram isso? Ele mostra que o investimento privado no governo Lula foi maior. Aí ele vai para o investimento público, e você esperaria assim, né? A Venezuela. Desculpa, sacanagem falar Venezuela, porque eu nem sei qual que é o tamanho, mas a União Soviética. Você esperaria 100% quase, né, os 80% lá de PIB de investimento público. Você não vê isso. Ele não fala, é tudo muito parecido, com exceção de que o segundo governo Lula, ele aumenta muito o investimento público por conta da crise do subprime, e também porque muda o direcionamento do governo, muda o direcionamento da política econômica. Mas ele passa batido por isso. Ele fala de dívida pública, tudo que é ruim para o Bolsonaro é melhor para o Lula, ele deixa quieto. E aí ele segue adiante. Esse é o poder. Vai rolando um monte de coisa, sem análise nenhuma, não explica nada, e a pessoa em casa tem que tirar a conclusão dela. Agora no governo Bolsonaro é que o número de funcionários públicos tem diminuído drasticamente. E aí pronto, pegou nos parasitas. Aí mostra, essa é a seiva do bolsonarismo. É a seiva do bolsonarismo. Olha o que ele faz, pessoal. Vamos lá. Então ele mostra, ó, o desemprego no governo Lula foi melhor do que o desemprego no governo Bolsonaro. Nenhum comentário. A dívida pública no governo Lula foi melhor do que a dívida pública no governo Bolsonaro. Mas vamos ver investimento privado. Investimento privado no governo Lula, muito parecido com o governo Bolsonaro. Mas deve ter algo no investimento público, também muito, muito parecido. Nada demais, tudo bem que o segundo governo Lula cresce um pouquinho. Mas, ó, para você não achar que o governo Bolsonaro é muito parecido com o governo Lula, ele caçou os marajás do setor público.
Então não é que ele está destruindo a emprego de Marajá, pessoal, ele está acabando com postos, né, na área de educação, de saúde, na área do funcionalismo, na parte administrativa, que sustenta um monte de coisa nesse país, que faz um monte de serviço fundamental de regulação, de acompanhamento e fiscalização. É isso que está acontecendo. Mas para Faria Lima isso soa como música, né? Olha, o governo Bolsonaro está perseguindo os parasitas, que são, em geral, as pessoas que ganham menos no setor público. Ele não está caçando os empregos que têm, né, privilégios exorbitantes, porque o próprio Guedes, se vocês procurarem aí, o Guedes, ele disse que quem está no topo ganha pouco, 30 mil, 23 a 30 mil, ele fala ganha muito pouco, tinha que ganhar mais, entendeu? Então eles querem pegar os pequenos, tem a fala do Guedes, assim, os pequenos vão se... Né? Ele deixa isso muito claro. Mas é isso, é pegar... Né, você fala, pô, Thiago, mas aqui é bom ou é ruim? Vou deixar para você interpretar. Olha lá, vou deixar para você interpretar. Ele pega os dados que são os mais, né, tipo, desconexos, que não tem nenhuma interpretação, ele fala assim, não, eu tô aqui, eu sou um curioso, e eu deixei para tua mão interpretar. Fato. O salário de um assistente administrativo, por exemplo, no setor público... Olha o suco de bolsonarismo agora atacando novamente o setor público. De R$ 3.359. O salário de um assistente administrativo no setor privado é de R$ 1.680. Mas a conclusão, Thiago Negro, mete isso na tua cabeça de uma vez por todas. Não é que o servidor público ganha muito, é que o servidor privado ganha pouco. Ele ganha pouco. R$3.000 não é nenhum salário de bonança. Nota como é. Ah, não. Se o setor privado ganha menos, o setor público tem que ganhar menos. Isso é uma idiotice completa. É uma idiotice absurda. Mas esse é o argumento, pessoal. É isso que sempre está, né, envolvendo a visão deles. Então você viu, ele falou de desemprego, ele falou de dívida pública, ele falou de investimento, nem mencionou nada. Hora que entra, ele pega uma brecha para mergulhar na questão do funcionalismo público e começa a soltar todo o veneno. O salário de um professor de ensino médio ou do ensino fundamental é R$ 3.314 no ensino público, setor privado R$ 2.331. Então vamos meter um piso no setor privado, vamos subir o do setor privado, vamos melhorar as condições de trabalho do setor privado. Você aí, trabalhador. Você aí, trabalhador do ensino privado. Eu trabalhei durante muitos anos no ensino privado. Você sabe o que você sofre. As jornadas intermináveis de trabalho, horas e horas e horas, sem garantia, sem auxílio para você fazer pesquisa, qualquer incentivo para você se qualificar, para você se renovar. Né? E o sujeito aqui está colocando os dados, né, de uma maneira assim, são meros números, porque para ele as pessoas são planilhas. Elas são isso. Elas se resumem a quantidades de dinheiro dentro de um fundo, que é o fundo que ele gere para ganhar dinheiro, para ele enriquecer. Professor de ensino superior de ensino fundamental, 3.200 contra 2.500. Então vamos subir ensino superior. Ensino superior ganhar 2.500, para pensar nisso. Auxiliar de escritório, 3.200 contra 1.600. Professor de educação de jovens e adultos, 5.200 contra 1.900. Serviço de limpeza, 1.500 contra 1.200. Auxiliar de enfermagem, 4.700 contra 2.100. Dos dados que a gente pegou de 2020 aqui, R$ 4.089 era a média de gastos de salários, né, no setor público, contra o setor privado, R$ 1.948,70. Então, de uma forma geral, para fazer um trabalho semelhante, no setor público você ganha mais do que no setor privado. Então, quando você diminui o número de funcionários públicos e eles de alguma forma vão para uma iniciativa privada, você acaba diminuindo o salário dessas pessoas e, consequentemente, o gasto também. Então, enfim, qual que é a questão? A gente vai diminuir o salário das pessoas? Aqui, o suco do bolsonarismo do Guedes, ele está nessa seguinte fala. O que o Guedes está tentando fazer? Desmontar uma série de trabalhos que são típicos do setor público e transferir isso para a iniciativa privada. Então você desregula e aí você joga isso aí para o setor privado. E aí qual vai ser o efeito? É a precarização, é a ausência dos benefícios da proteção que existem no setor público. É isso que eles querem, é desmontar os direitos trabalhistas. É tudo antitrabalho, pessoal. É sempre antitrabalho. Porque ele nem consegue se dar o trabalho se pegar o rendimento desse cara. Fala para ele. Ele é professor, não é? Ele não dá curso. Ele fala que ele é empresário, mas essencialmente ele é empresário de curso. Ele fica dando curso. Então põe ele para ganhar o salário de um professor do ensino privado. Põe ele para ganhar 1.600, aí R$2.000. Vamos dar R$3.000 pro Thiago Negro. Vamos aumentar ali o valor. Vamos dar R$3.000 para ele. E aí vamos ver se ele vive do jeito que ele está falando que deveria ser. Vamos ver se ele vive. Já que ele fala que é tão fácil, que é possível você diminuir seus gastos para encaixar nas suas receitas, vamos ver se ele consegue viver